Quando senti a água me puxar pelos tornozelos, pensei que era só uma planta, mas plantas não puxam de volta. Eu sempre ia ao Lago do Cedro nos domingos. Não era um lugar bonito. Era um lugar quieto demais para ser ignorado. As mesmas famílias nos mesmos bancos de madeira, pescadores com baldes enferrujados, barcos velhos amarrados em estacas tortas. Nada mudava ali, nem a água. Ela era turva, daquele verde acinzentado que não reflete o céu. Você nunca sabia o que estava 1 metro abaixo da superfície. Eu estava com Rafael e Lucas. A gente tinha levado um barco simples, nada demais, só para remar e jogar conversa fora. No começo, tudo parecia comum. O som dos remos cortando a água, o vento batendo fraco nas árvores, o motor distante de alguém pescando mais ao fundo. A sensação era de que o lago estava dormindo. Foi quando o barco balançou sozinho. Não como onda, não como vento. Foi um impacto seco, por baixo, como se algo tivesse batido no casco e parado ali. O barco inclinou alguns centímetros, voltou ao lugar. Rafael riu na hora. Tronco, certeza. Lucas olhou por cima da borda, tentando enxergar alguma coisa na água, mas só viu a própria sombra tremendo na superfície. Eu também quis acreditar. Só que o lago não voltou ao normal. A água ao redor do barco começou a vibrar, não em círculos abertos, como ondas, mas em movimentos lentos fechados, como se algo estivesse girando por baixo, perto demais. O reflexo do sol se partiu em linhas tortas. O fundo escureceu em um ponto específico, logo abaixo de mim. Eu encostei a mão na lateral do casco. Senti a vibração subir pelo braço. Não era correnteza, não era vento. Era algo se movendo embaixo, devagar, repetindo o mesmo caminho, como se estivesse nos rodeando. Ninguém disse nada por alguns segundos, até que o barco deu outro tranco leve, menor, mais próximo. E, pela primeira vez, eu pensei, tem alguma coisa aqui que não quer que a gente esteja. A vibração ao redor do barco não parou. Ela só mudou de ritmo. Como se algo lá embaixo tivesse terminado uma volta e começado outra, mais lenta, mais próxima. O silêncio ficou pesado. Até o vento parecia ter recuado. Foi quando algo subiu. No começo, eu pensei que fosse espuma, porque a superfície se abriu em um círculo branco e irregular. Mas aquilo não se desfazia. Flutuava. Não era corpo. Não era peixe. Era uma faixa de pele, comprida, grossa, da largura do meu antebraço. A cor era de um cinza doente, meio esverdeado, como couro velho que ficou tempo demais na água. Ela não tinha escamas, não tinha pelos, só uma textura lisa, tensa, marcada por sulcos paralelos, perfeitamente alinhados, como se algo tivesse sido repetidamente dobrado, pressionado, torcido. Parecia arrancado. Rafael foi o primeiro a falar. Isso não é de nada que eu conheça. Lucas recuou até a outra extremidade do barco, sem tirar os olhos da coisa. O pedaço girava devagar, sempre mantendo o mesmo lado voltado para baixo, como se ainda estivesse conectado. Rafael tentou empurrar com o remo. Assim que a madeira tocou, senti o barco puxar levemente para frente. Não foi um impacto, foi uma tensão, como se algo tivesse segurado do outro lado. Assustados, jogamos a coisa para longe. Ela afundou por um segundo. Só um. Então voltou à superfície, mais próxima. E dessa vez, o lago começou a se mover de novo. O motor da hélice engasgou. Quando olhamos, a faixa estava presa entre as lâminas, enrolada com força, como se tivesse sido colocada ali. Rafael desligou tudo no reflexo. Eu me inclinei para puxar. Assim que segurei, senti um peso morto do outro lado. Não puxava de volta, não se mexia, mas segurava. Era como segurar uma corda amarrada a algo gigantesco e imóvel. Meu braço começou a tremer. Lucas sussurrou: "Solta." Quando larguei, a coisa desapareceu para baixo e o lago reagiu. A água se turvou em um movimento espiralado, como se algo tivesse mergulhado rápido demais, puxando tudo em volta. Folhas, galhos, sujeira,
Tudo foi arrastado para o centro. Depois, nada. Nenhuma onda. Nenhum som. O lago ficou parado demais. E naquele silêncio, tive a certeza de que aquilo não tinha sido um acidente. Tinha sido um aviso. Depois daquele dia, a gente tentou fingir que nada tinha acontecido. Mas o lago não deixou. Na semana seguinte, voltamos só para confirmar se aquilo tinha sido real. Era para ser rápido. Só alguns minutos. Assim que chegamos, percebi algo errado. A água estava baixa demais, como se tivesse sido drenada durante a noite. Mesmo assim, havia bolhas subindo em pontos aleatórios, lentas, espaçadas, como se alguém estivesse respirando lá embaixo. Rafael comentou que nunca tinha visto aquilo. Lucas ficou em silêncio. Quando ele entrou na água, tudo mudou. As bolhas começaram a se alinhar, formando um rastro que vinha em direção a ele. Ele riu, nervoso, achando que era gás preso no fundo. Mas a temperatura ao redor dele começou a cair. Eu vi o vapor subir da pele molhada, mesmo com o sol forte. Ele se virou para nós, o sorriso desaparecendo. Tem alguma coisa passando por baixo. A água ao redor do corpo dele se moveu em círculos fechados, como se algo estivesse girando rápido demais para ser visto. Então veio o puxão. Não foi violento. Não foi caótico. Foi preciso. Lucas simplesmente afundou, puxado em diagonal, como se algo tivesse se enrolado nos tornozelos contraído de uma vez. A água se fechou sobre ele. Rafael gritou. Eu fiquei congelado. Foram segundos que pareceram horas. Quando Lucas voltou à superfície, veio sem ar, se debatendo, com os olhos arregalados de puro pavor. Nós o puxamos para o barco. Nos tornozelos dele havia marcas profundas, paralelas, como se algo tivesse se enrolado e apertado, deixando sulcos na carne. Não eram mordidas, não eram cortes, pareciam impressões. Lucas chorava, dizendo que sentiu algo liso e duro se mover ao redor das pernas, contraindo e soltando, como um músculo vivo. E enquanto ele falava, o lago ao redor do barco voltou a vibrar, o mesmo padrão, a mesma espera, como se aquilo estivesse apenas começando. Depois do que aconteceu com Lucas, a gente jurou nunca mais voltar. Rafael bloqueou qualquer mensagem que tivesse meu nome. Lucas parou de sair de casa, mas eu precisava ver de novo, não para entender, só para saber se aquilo ainda estava lá. Fui sozinho. O lago estava diferente. Não havia crianças, nem pescadores. Os barcos estavam presos às estacas, batendo uns nos outros com o vento fraco, como se ninguém tivesse tido coragem de soltá-los. A água estava lisa demais. Nenhuma onda, nenhum reflexo. Eu fiquei na margem, sem entrar. Foi quando vi. A superfície começou a se mover, não em ondas, mas em espirais concêntricas, todas girando para o mesmo ponto. O centro escureceu, e algo subiu. Não de uma vez. Aos poucos. Primeiro, um trecho de pele, marcada pelos mesmos sulcos paralelos que eu já tinha visto no pedaço preso à hélice. Depois, mais. Era longo demais para ter forma definida. Não parecia ter cabeça, nem cauda. Só um corpo que se estendia, se dobrava, se contraía. Os segmentos musculares se moviam em sequência, como se cada parte puxasse a próxima, criando as espirais na água. Ele não precisava morder, não precisava correr. Ele enrolava, contraía e afundava, como uma âncora viva, arrastando tudo para baixo. O corpo voltou lentamente para o fundo. A água se acalmou, mas algo ficou boiando. Um objeto pequeno, escuro. Eu reconheci antes de tocar. O boné de Lucas, ainda molhado, ainda frio, como se tivesse sido deixado ali. De propósito, depois daquele dia, eu nunca mais voltei ao Lago do Cedro. Mas o lago voltou comigo. No começo, achei que era só trauma, até perceber que qualquer água profunda reagia quando eu me aproximava. Piscinas formavam ondas sozinhas. Rios ficavam turvos perto das minhas pernas. Lagos vibravam, como se algo despertasse sobre a superfície. As pessoas diziam que era corrente,
que eu estava imaginando, mas eu sabia. No chuveiro, às vezes, a água demorava a descer pelo ralo. Ela se acumulava aos meus pés, gelada demais, pesada demais. E então vinha a sensação, um toque leve nos tornozelos. Não um aperto, não um puxão, só o suficiente para me fazer congelar. Quando eu recuava, a água descia de uma vez, como se nada tivesse acontecido. Mas à noite, eu ouço um som baixo, como água se movendo em círculos dentro das paredes, como algo procurando o espaço. E toda vez que passo perto de um lago, sinto o mesmo arrepio, a mesma vibração, como se ele soubesse que eu ainda estou aqui, esperando o momento em que a água seja profunda o bastante para ele me puxar de volta. Se você chegou até aqui, é porque sentiu que algo nessa história não ficou no lago. Talvez você também já tenha sentido a água. Parar, observar, esperar. Se esse relato te prendeu, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias que não deveriam existir. Se inscreva no canal, porque ainda tem muita coisa que não quer ficar em silêncio. E comenta aqui embaixo. Você entraria nesse lago